Fecha os seus olhos, curva a sua cabeça, volta agora para o seu espírito. Pai, nós oramos, invocando a manifestação do Senhor. Fala conosco, ministra em nossos corações, que o Senhor possa trazer revelação, sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Fala com cada um que está aqui presente, que o Senhor possa falar muito além das minhas palavras, muito além. Que o Senhor possa trazer hoje uma resposta de oração, que o Senhor possa trazer uma direção, que o Senhor traga paz, livra-os de toda ansiedade, de toda preocupação, e encha o coração deles de uma santa expectativa de coisas boas, que o Senhor tem para eles coisas boas. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor possa levar cativo o pensamento de cada um deles, a palavra de Deus, que eles possam receber, ser nutridos pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Amém e amém. E aí? Deixa para o final, vamos passar no final. O título da palavra hoje é a sua utilidade para Deus. Fala para o irmão do seu lado, fala assim: meu irmão, você é muito útil para Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Aleluia. Amém. Cadê o pastor? Aleluia. Deus tem um plano nas nossas vidas. Amém, irmãos? Olha aqui para mim agora, cessa a conversa. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Você não é obra do acaso. Preste atenção aqui. Você não foi criado ao léu. Você não foi criado de qualquer maneira. Você não foi criado sem um propósito. Você foi criado com um propósito. Essa cadeira que você está sentada aí foi criada por alguém. Alguém criou essa cadeira. Alguém testou essa cadeira e criou ela para um propósito, para que você possa estar sentado aí. Você também foi criado assim. Você sabe qual que é o seu propósito aqui? Vou trazer aqui você para refletir. Você sabe qual que é o propósito de Deus na sua vida? Qual que é o plano de Deus na sua vida? E o plano de Deus, Deus tem um plano que inclui cada um de nós. É um plano que envolve todo o homem. E o plano de Deus deve ser realizado através do homem e no homem. Deus tem um plano. Irmãos, é impressionante como que Deus ele é perfeito na sua criação. Não sei se você sabe, a inclinação da terra ela é tão perfeita com relação ao sol, à lua, que se fosse, ela é inclinada assim, o eixo dela ela fica um pouco inclinado. Se fosse um pouquinho mais para a esquerda ou para a direita, o grau fosse diferente, nós não teríamos essa condição climática aqui na terra. Então, ou seja, Deus ele cria algo e cria perfeito. Júpiter, por causa da gravidade, da gravidade, da força gravitacional que fica ao redor dele, ele atrai um monte de asteroides. Por isso que muitos asteroides não chegam na Terra. Ou seja, Deus tem um plano perfeito, mas se ele tem um plano perfeito para o universo, a distância do Sol ela é tão perfeita com relação à Terra, que se fosse mais perto, nós morreríamos tostados. Não teria condição de vida. Ou seja, se Deus ele tem um plano perfeito para o universo, Ele não vai ter para a sua vida? Vocês estão comigo? Vocês estão me entendendo? Deus tem um plano perfeito. Agora, o fato
né, de Deus ter um plano para cada um de nós, também envolve algo, envolve um chamado. Então, todo aquele que é escolhido por Deus, preste atenção, não foi você que escolheu a Deus. Nós temos uma mania de falar, eu aceitei Deus. Não, Ele te convenceu, Ele te atraiu e Ele te aceitou. É Ele que nos aceita. Você apenas crê e confessa. Está lá em João, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. E vades e deis frutos e frutos que permaneçam. Então é Deus que nos escolheu. Não há um bom sequer, não há ninguém que clame a Deus, que busque a Deus, como diz as Escrituras. Então, Deus tem um plano. E Ele te salvou. E Ele te deu um chamado. Todo aquele que é salvo tem um chamado. Fala assim, todo aquele que nasceu de novo, que é salvo, Deus tem um chamado. Todos. Eu tenho um chamado, meu chamado é pastoral. Mas você foi chamado para ser discípulo de Jesus. Ide, portanto, pregai o Evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco até a consumação do século. Devemos pregar o Evangelho e fazer discípulo. Então você tem um chamado de ser filho de Deus, você tem um chamado de ser discípulo, de pregar as boas novas. Amém? Então, aí você pode falar, como podemos saber se fomos chamados para ser usados por Deus, pastor? Muitos ficam esperando, olha só, muitos ficam esperando que o seu chamado tem que ser como o do apóstolo Paulo, que de repente uma luz forte apareceu para ele, ele caiu no chão, estatelado, e uma voz disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, é muito bom um chamado como esse, mas dá para assustar, sim ou não? Irmãos, tem gente que vai falecer na hora, aí Deus vai ter que ressuscitar. Não é brinquedo, imagina, irmãos. Pá, Deus poderoso. Mas, você fica só esperando que é esse o chamado. O meu chamado foi algo assim também. Eu tive uma experiência muito forte, porque eu era muito ímpio, converti com 27 anos, mas os meus filhos, o chamado deles é diferente. Já nasceram num lar cristão, são ovelhas, cordeiros, estão sendo ensinados, e eles tiveram experiência, foi tendo experiência. O meu foi como o sol ao meio-dia, pá, caí de frente, chorei copiosamente, escandaloso, porque eu sou meio escandaloso. Você já viu que eu sou meio escandaloso, né? O pastor aqui é extravagante. E eu chorei. No meu encontro, quando Deus falou que eu ia ser pastor, eu fui batizado do Espírito Santo, caí de frente, comecei a orar em línguas. Isso eu com o joelho operado. Isso é o meu jeito. Mas os meus filhos, o chamado é diferente. Outros, é diferente. Então, não tem um chamamento mais especial. Não, o chamamento, ele é individual e cada um é de um jeito. É como o sol, nasce, 5h30, 6 horas, nasceu o sol, ele é suave, ameno, mas ele vai brilhando, até ser sol do meio-dia, forte. Tudo é sol, tudo é chamado. Olha no olho dessa pessoa do seu lado e fala assim, meu irmão, você foi chamado por Deus. E aí, olha aqui para mim. Eu, por exemplo, eu estava no encontro, quando eu fui chamado por Deus. Eu nasci de novo antes, numa igreja, depois eu fui para o encontro, alguns meses depois, eu não lembro. E aí no encontro eu tive o chamado, Deus falou, você vai ser pastor. E eu não duvidei mais. Olha aqui para mim, que eu quero falar com aqueles que já receberam um dia um chamado para ser pastor. Deus chamou e Ele vai cumprir. Não desanime, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu ouvi, Deus falou,
eu permaneci e segui, estou aqui hoje. Tive a oportunidade de desviar, de desanimar, mas não. Agora, Deus, Ele já deve ter colocado um desejo no seu coração de fazer algo para Ele. Sabe aquela sensação que talvez você tenha tido um dia? Eu quero fazer mais para Deus. Eu quero, quem sabe, abrir a minha casa. Eu quero, quem sabe, liderar uma célula. Eu estou precisando de pregar mais lá no meu trabalho. Eu estou precisando de falar de Jesus lá para a minha casa, para a minha família. É Deus falando com você. É um chamado. Alguns é muito forte, outros é suave, mas é Deus falando com você. Então você tem que, não pense que essa voz suave é uma experiência inferior à de Paulo, como ver um trovão, um fogo, uma luz. Não, é uma experiência também Deus te chamando para que você possa responder a Ele. Agora, preciso falar algo para vocês. A salvação é de graça. Pela graça, mediante a fé, sois salvo. Salvação é de graça. A herança é de graça, é pela fé. As bênçãos é de graça, é pela fé. Crê e vai receber. Mas servir a Deus tem um preço. Servir a Deus tem um preço, tem uma renúncia. Pastor, como que é isso? Não, só você ler a Bíblia. Abraão pagou um preço. Sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Ou seja, ele não escolheu o lugar que ele ia servir a Deus. Louva a Deus que até então, hoje, pela graça de Deus, eu sirvo aonde Deus mandou eu servir. E quero permanecer assim até o final. Servindo aonde Deus me manda servir. Quando você olha Noé pagou um preço? Sim. Construiu algo que nunca foi construído. E que demorou em torno de mais ou menos 100 anos. Um preço. Acordar de manhã e ter uma arca para construir. Ou seja, para servir a Deus tem um preço. Os apóstolos. Vem e siga-me. Pedro deixou um barco. Pedro e seu irmão, João é irmão de Tiago. André, Pedro. Deixou. João e Tiago deixaram uma companhia, uma empresa. Mateus deixou um trabalho federal. Trabalhava para o Império Romano, coletor de imposto. Tinha um excelente salário. Para ser discípulo de Jesus, eles tiveram que largar tudo. O jovem rico foi chamado para ser um. Ele não quis pagar o preço. Você tem noção? Jesus chamou aquele jovem rico, falou, olha, larga tudo, me segue, e ele iria se tornar um dos apóstolos. Mas ele falou, não, esse preço eu não quero pagar. Agora, cada um tem um chamado. Amém? Os discípulos, os apóstolos, realmente eles foram chamados num nível de consagração intensa. Uma consagração profunda, porque eles iriam se tornar mártires. Mas eu preciso falar, olha aqui para mim, jovens, adultos, todos olhem para mim. Você tem um chamado. Você talvez não vai ser pastor, mas Deus te chamou para algo, para edificar algo. O que você está fazendo com sua vida? Você está vivendo ela só do seu jeito, com o seu entendimento, com a sua força, na sua independência?
fazendo o que você quer, na forma que você quer, quando você quer. Não. Ei, eu preciso falar algo para você. Porque um dia você vai encontrar com o Senhor. E Ele vai perguntar, e aí? O que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez com o chamado que eu te dei? O que você fez com as oportunidades que eu te dei? Mas olha só, a parte de Deus é nos chamar. No entanto, nós temos a responsabilidade de pagar um preço. Pastor, como que é isso? Todo homem de Deus, no decorrer da história, teve que pagar um preço, como mostrei para vocês. E aí alguns podem questionar, pastor, mas e a graça? Nós não somos uma igreja da graça? Somos. A salvação é de graça. As bênçãos é de graça. A herança é de graça. A saúde é de graça. Você não tem que fazer uma penitência para ter saúde. Não, a herança é de graça. É para os filhos. Mas só que o Senhor nos chama para um nível além. Havia uns discípulos, havia uns seguidores e havia multidão. Qual que você quer ser? Você pode escolher. E o bom de Deus é que Ele nos chama e nos dá a opção de escolher. Nós podemos viver a vida inteira apenas como a multidão, ao redor, olhando, vindo, que bom, interessante, joia, bacana. Ou você pode chegar um pouco mais perto, seguir, ir seguindo. Ou você pode responder o seu chamado e se tornar um discípulo. Um filho que é discípulo. E eu vou falar algo para você. A verdadeira alegria, o gozo completo, é quando você decide responder o chamado. Nós não precisamos cumprir nenhuma condição para sermos salvos, abençoados, a não ser crer no Senhor. O preço não é cumprirmos mandamentos da lei para sermos merecedores, nada disso, o preço não é para isso. Todo aquele que serve a Deus enfrentará oposição, perseguição. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, fala de perseguição. Quando você decide ser discípulo, haverá um nível de perseguição. Lá no seu trabalho, eu lembro quando eu converti, eu tinha um sócio ímpio, minha irmã também era ímpia na época. Eu voltei querendo pregar o evangelho para todo mundo. Na época nós devíamos ter lá uns 60 funcionários. E eu saí pregando o evangelho e no próximo mês que teve o encontro foram 5 funcionários. E aí depois foi crescendo, e havia perseguição, porque na medida que a empresa, os funcionários iam convertendo, chegamos lá a ter 1/3 convertido. E havia uma rixa, havia uma perseguição. Aqueles que convertiam não podiam errar, porque aí ia falar, crentinho. Não tem isso? Então, tem alguns que foram perseguidos pelos pais. Eu lembro quando eu cheguei, meu pai falou, depois ele não me perseguiu. Eu contrariei ele muitas vezes. Mas eu lembro quando eu converti, ele falou, olha, para com isso, viu? Falar que Deus falou com você. E Deus estava falando comigo o tempo inteiro. Esse negócio de crente. Muitos parentes saíram de perto, amigos sumiram. Porque eu posicionei. Então houve perseguição. Há perseguição. Muitas vezes você vai ser traído. E por gente próxima. Mas tem uma coisa. Responder o chamado, você não tem que viver debaixo de maldição. Não. Você está debaixo da bênção. Saúde, prosperidade, vida abundante. Pode ter lutas financeiras? Sim, tive muitas durante meu chamado. E ainda continuo tendo. Que exercitar fé para ter o sustento. Mas, eu preciso falar algo para você. Responda o chamado de Deus na sua vida. Não tem nada mais precioso. E todas as vezes que eu decido responder mais, que eu decido seguir mais, que o nível vai mais profundo, que as águas vão aprofundando, mais unção sobre a minha vida. Quanto mais eu decido responder, mais revelação
eu tenho do Senhor. Ei, preste atenção. Essa é uma das melhores palavras que eu vou pregar para você desde quando eu cheguei aqui. É uma palavra que pode mudar a sua história. Eu fui muito marcado com essa palavra. Deus falou comigo, num trechinho pequeno dessa palavra. Depois eu escutei ela lá em Gramado com o pastor Luiz. Estou escutando de novo, fui muito abençoado, estou pregando aqui e quero que você entenda, porque isso vai determinar o galardão, a recompensa, porque todos nós um dia seremos colocados diante do tribunal de Cristo, uns para receber recompensa, outros para receber uma exortação, uma disciplina. Não é que você vai perder a sua salvação, mas é que você não pode viver a sua vida de qualquer jeito. Você não pode viver a sua vida do jeito que o mundo diz para você viver. Você não pode ser escravo de nada. As suas decisões não podem ser tomadas por causa de dinheiro. As suas decisões não podem ser tomadas por causa de moda. As suas decisões não podem ser tomadas, o seu chamado, a sua vida tem um propósito. Há um chamado, há um propósito superior. Que homens foram capazes de dar a vida por causa do chamado. Em face da morte, não negaram o chamado. Há algo superior. Só que eu vou te falar uma coisa: a luta é grande, mas o gozo é maior. A luta pode ser grande, mas o gozo e a satisfação é indescritível. Porque Estevão estava cumprindo um chamado, pregando o evangelho. Os judeus cercaram ele, começaram a tacar pedra nele, mas o gozo era tão grande que as pedradas não doíam. E ele pôde ver os céus abertos. E olha, que ver céus abertos é para pouco. Jesus viu os céus abertos, mas Estevão viu, e ele viu Cristo em pé, o Rei dos reis, que já estava assentado no trono, levantou para aquele homem e ficou de pé. Rei não fica de pé para qualquer um, mas para aqueles que respondem ao chamado, o rei fica de pé. Ele levanta do trono e fala: agora, cada um tem um chamado, cada um tem um propósito, cada um tem uma medida, mas sirva então ele na sua medida. Viva a vida que Deus te chamou para viver, porque essa é a vida verdadeira. A vida que o mundo propõe é de mentira, é de isopor, é como a folha seca que cai no chão. Mas há uma vida melhor para ser vivida. Há muitas renúncias, há um preço. Eu decidi vender um restaurante, foi uma renúncia, e eu ganhava 16 mil, na época que eu renunciei, mais as retiradas, 2015, mas Deus não deixou barato não, Ele me abençoou mais, não com o salário que eu tenho, com o negócio que eu fiz, com o dinheiro que eu peguei de lá, renunciei a outras coisas, as minhas férias, eu não viajo quando eu quero, eu viajo em julho, em janeiro. São as minhas férias, quando tem que viajar. Renuncio os domingos. O seu domingo você pode faltar culto, mas eu nunca. Aliás, desde quando eu converti, eu só faltei culto quando eu viajei. E raríssimas vezes. Mas eu ia em todos os cultos. Porque eu já entendi. Domingo é do Senhor. Consagração. Renunciei a uma casa quando veio para cá, para estar aqui, que a casa era muito longe. Mas vou te falar uma coisa, nunca o que eu entreguei foi maior do que eu recebi. Entenda. Presta atenção, isso aqui não está na revista, mas eu vou te falar. Todo o preço que o Senhor requer de nós, a priori parece ser grande, mas depois que você paga, você vai ver que é trocado, perto do que o Senhor está fazendo na sua vida. Não está na revista, estou te falando. Depois que você entrega, vira trocado, banana, vira nada.
Porque Ele vai te dar sempre mais. 30, 60 e a 100 por um. Cêntuplo de casas. São as promessas do Senhor. Então, a priori, vença o desafio. Mas saiba que depois você vai sair. Você semeou com lágrimas, mas vai ceifar com júbilos. Paulo recebeu um chamado. E logo depois que ele recebeu o chamado, que ele viu o Senhor no caminho de Damasco, ele não recebeu autoridade imediatamente, nem dons. Ele teve que submeter. Você recebe o chamado e você vai diminuir. E ele submeteu a Ananias, um irmão simples, que foi lá, impôs as mãos e ele recobrou a visão. Então aí foi uma caminhada. Porque o chamado também é assim. Deus não te chama e não é no outro dia que você virá rei, não. Alguns se perderam no caminho. Foram contrariados, acharam que esperaram demais e saíram. E Deus não lança um raio na testa, não. Deus deixa. Mas Paulo foi caminhando, submetendo em tudo. Se tornou o maior de todos. Porque ele decidiu responder o chamado. Quantos querem responder o chamado? Fala assim: Espírito Santo, me ajuda a responder o chamado. Eu amo o meu chamado. Vocês têm um pastor que ama ser pastor. Não queria nenhum outro emprego. Fala, se quer ser o influencer, mais influencer. Estou nem azul com a paçoca. Você quer ter milhões de seguidores? Não quero. Eu quero responder o chamado que Deus me chamou. Pastor, é difícil ser pastor? Não é não. Porque quando você recebe um chamado, você recebe a unção que te capacita a responder o chamado. E vou te falar uma coisa, não há nada melhor do que viver debaixo da unção. A unção é tudo, a unção é tudo, a unção do Espírito que te capacita a viver é tudo. Amém? Nossa utilidade para o Senhor depende completamente da nossa disposição de pagar. Ei, preste atenção, esse é um culto que não podia ter nenhuma conversa. Vocês tinham que estar olhando assim para mim, porque não é comigo, é Ele com você. É Ele querendo marcar a sua história para sempre. Isso aqui pode dar uma guinada na sua vida, de 180 graus. Você ir para lá, Deus pode jogar para cá, num caminho sobremodo excelente. O chamado vai envolver você pagar o preço de dependência. E quanto mais dependente você é de Deus e da vontade de Deus, mais útil você é. Vaso útil nas mãos do oleiro. E mais revelação. Deixa eu te explicar uma coisa. Quanto mais você responde o chamado, mais revelação você tem de Deus. E vou te falar uma coisa, não há nada mais precioso, mais maravilhoso do que revelação de Deus. Ver a Deus. É isso que nós iremos fazer na eternidade. Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Na eternidade, o que você acha que você vai fazer? Você não vai trabalhar mais com as chapas. Não vai. Você está lá temporariamente. Lá é sua igreja. Na loja, no trabalho de vocês. É temporário. Viva a vida para o Senhor. Gasta ela para o Senhor. Vale a pena. Não existe homem que gastou a vida para o Senhor que chegou no final arrependido. Mas eu conheço muitas histórias de homens que não viveram para o Senhor e chegaram no final arrependidos da vida que viveram. Mas haverá dificuldades. Haverá dias que você vai achar que você foi injustiçado. Ah, eu fui injustiçado. Ah, muito bom, filho. Seja livre da justiça própria. Ah, fizeram algo comigo.
Ah, que bom! Porque o que fizeram com Jesus foi muito pior. E ele permitiu, porque ele submeteu ao chamado do Pai para ele. Responder o chamado envolve humilhação. Envolve você permitir os outros errarem contigo. Davi, tendo Saul como rei, errando com ele, e ele acertando com o rei, e Saul errando com ele, e ele acertando com o rei. Em momento nenhum ele quis matar. Ele submeteu. Chegou a hora certa, Deus pegou Davi e colocou ele lá em cima. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que se esvaziou por completo. Eu quero a Clara aqui. Cadê a Clarinha? Vem cá, minha filha. Cantou bonito hoje. Uma bênção. Toca o teclado para mim, Clara. Nós vamos continuar pagando um preço por toda a nossa vida. Em cada momento, uma medida, em cada situação, uma resposta. Por isso que você deve sempre consultar a Deus. Deus, o que devo fazer? Deus, o que devo fazer? Toda a resposta sua não pode ser porque alguém falou. Não! Você vai perguntar para o Espírito Santo: devo ou não devo? Ninguém pode dizer que já pagou todo o preço e que não tem mais nada a pagar. Você vai continuar pagando sempre. A pergunta que precisamos fazer hoje não é se nos sentimos o chamamento de Deus, mas se estamos dispostos a ser usados por Ele. A medida do preço que pagamos é a proporção que seremos usados. Quem se dispõe a pagar um grande preço, mais usado será. Eu quero, irmãos. Essa é a resposta que eu peço. Já teve momentos que eu pensei em chutar o balde, murmurar, reclamar, falar, está sendo injusto. Mas eu fui para Deus, falei, Deus, o que eu tenho de mais precioso é o meu coração e o chamado do Senhor na minha vida e o Espírito Santo que habita em mim. Não deixa eu errar não, eu quero responder a resposta certa. Eu quero responder como o Senhor me chamou para responder. Eu quero chegar no final da minha vida e falar, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Haverão gigantes, haverão montanhas, vales, mas eu, pela graça de Deus, pela misericórdia do Espírito, Ele vai me ajudar a responder o chamado. E eu quero responder por completo, porque é isso que conta. E eu quero reinar com o meu Senhor Jesus, enquanto Ele estiver reinando, trazendo ordem na terra, sobre as nações. Eu quero reinar ao lado dele. É nessa mesa que eu quero sentar. Olha, alguns querem sentar na mesa de homens poderosos desse mundo. Eu não quero. Eu quero sentar na mesa do meu Senhor. Eu quero responder o chamado dele. E que ele me dê graça para que eu possa me submeter mesmo no dia que vai ser contrário à minha vontade. Porque é isso que conta. Esses dias para trás, Deus já me conta alguns tesouros. Mas teve uma história que Ele me contou a respeito de João. E aí eu já vou falar para você como é que você responde o chamado. Não está na revista não, é um plus para você. João foi alguém no qual, dentre os discípulos, foi o único que cumpriu o chamado até o fim. O apóstolo João foi o único que estava diante dele na cruz, que não fugiu. No qual o Senhor pôde confiar, falou, cuida da minha mãe. Eu estou partindo, mas sustenta ela, cuida dela, de Maria. Haviam outras mulheres são boas para responder chamados. Mesmo tendo maridos terríveis, difíceis, carnais, mas eu vejo sempre mulheres de Deus que respondem o chamado, em silêncio, submetendo ao marido, que não é tão espiritual. Louvar a Deus por essas mulheres de Deus. Mas aí, Jesus, na hora que ele precisou, falou assim, João, não tinha os outros 11,
10, porque Judas já tinha partido. Cuida da minha mãe. Agora imagina só, foi o único no qual o Senhor pôde confiar, e ele respondeu o chamado. Falou: sim, Senhor, vou cuidar. E aí, por que ele respondeu o chamado? Porque ele sabia que era amado. Quem sabe que é amado, responde o chamado. Submete às adversidades, às perseguições, às injustiças, às indiferenças, aos erros das suas autoridades. Porque sabe que agindo Deus, quem impedirá? Que acima de todo homem existe um Deus que te ama e é capaz de submeter. Se sujeita a outros que aparentemente são menores. Se sujeita a lugares que talvez não sejam tão importantes. Mas João sabia que era amado, e porque ele sabia que era amado, ele falou: sim, eu vou cuidar. E ele foi aquele no qual o Senhor pôde confiar. Então você quer responder o seu chamado? Estou te trazendo a resposta mais importante. Saiba que é amado. Medita no amor de Deus. Quanto mais você medita no amor de Deus, quanto mais você sabe que você é amado, mais você se entrega. E são assim as mulheres. Se entregam quando sabem que são amadas. Ô irmãos, tem unção, hein? Deus amado. Para quem conhece o Espírito sabe que Ele está aqui falando conosco. Precisamos ser honestos e reconhecer que o preço que estamos dispostos a pagar é baixo. Nós precisamos resolver pagar mais. Está baixo. Essa é a razão porque a obra do Senhor avança mais devagar. Nosso nível de renúncia ainda é pequeno. Perante homens do mundo que renunciam tudo para ter o dinheiro e o poder, para ter a influência, que esse é o mundo da influência hoje. Faz de tudo, faz papel até de ridículo, nega até o seu caráter para ter mais poder e influência. Faz de tudo, acorda cedo, nega a comida, a bebida, os lugares para ter algo. Nós que somos filhos de Deus devemos ir além. Se no mundo as pessoas estão fazendo isso, para um poder dessa terra caído, uma mistura, porque tem mistura também. Fala em nome de Deus, corre dizendo-se como se estivesse correndo a partida e a corrida de Deus, mas não é nada de Deus, é dele, só dele, é dele, é projeto dele, sonhos dele, que até aparentemente parecem ser bons, mas não é. Isaías 6,8, o Senhor perguntou: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus tem um propósito e Ele procura homens e mulheres a quem possa usar. Deus quer operar, mas Ele somente pode agir se houver homens dispostos a pagar um preço. Você sabia que existem planos de Deus que muitas vezes esperam a pessoa correta? Todo plano de Deus, Ele espera a pessoa correta que dá a resposta. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O seu pode. Se você não responder, você pode sim viver uma vida derrotada. Você pode até conquistar coisas e chegar no céu achando que você é o tal. Aí Deus vai falar assim: quem é você? No tribunal de Cristo. Não que vai te jogar no lago de fogo e enxofre. Vai falar: aparta de mim, isso aí é madeira, feno e palho. Madeira, feno e palho, isso aí não tem nada a ver com ouro, prata e pedras preciosas. Mas eu preciso falar algo para você. Essa palavra não é para te amedrontar, é para te chamar. Vem responder o chamado, vem responder o chamado. Quem quer responder o chamado? Vem responder o chamado. Quem quer responder o chamado? Vem responder o chamado. Vem andar em águas mais profundas e desfrutar de coisas extraordinárias. Deus tem um extraordinário para você. Há uma vida sobremodo excelente, uma vida mais que abundante, uma vida que você pode chegar no final dela e contar histórias
e as pessoas ficarão ao seu redor, porque você vai contar do leão, do urso, do gigante que você matou, porque você se dispôs a seguir o Senhor. Por que temos que pagar o preço? Em primeiro lugar, porque pagar o preço é a forma que o Senhor nos liberta da rebelião. Porque pagar o preço é fazer a vontade dele, não a sua. Eu não posso cair na loucura de fazer a minha vontade. Não posso, pastor Alessandro. Não posso. Eu tenho que fazer a vontade do Senhor. Isso vai me libertar da rebelião. Porque mesmo você nascer de novo, dentro de você há uma vontade de rebeliar. Na sua carne não habita bem nenhum. Mas também, pagar o preço envolve você se humilhar, deixar o orgulho de lado, se humilhar, se esvaziar, assumir a forma de servo, não querendo ser igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus, e foi para a cruz e morreu a morte de cruz, sendo injustiçado, perseguido e odiado. Meu Deus! Meu Deus! Que o Senhor possa, que o Espírito Santo possa começar a aquecer o seu coração e colocar uma fome e uma sede em responder ao chamado de Deus na plenitude, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Pagar o preço também envolve sempre em aprender a depender de Deus. Ele deseja nos usar, mas somente podemos fazer se não vivermos pela nossa força. Então é porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então tem que originar nele, tem que ser na força dele, não pode ser na sua. Pagar o preço não pode ser na sua força, tem que ser na força dele, e tem que ser para ele. Não podemos cair no erro. Eu não posso ser pastor para eu ter glória, eu não posso ser pastor de acordo com onde que eu quero. Vou escolher uma cidade para ser pastor. Deus que me livre, me guarde disso. Não. Vou escolher uma igreja. Não. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Mas eu quero falar de você. Há um chamado para você. Antes que pudesse ser usado por Deus, Abraão teve que pagar o preço. No caso dele, era abandonar toda a sua parentela. Mas no fim, Deus ainda pediu Isaac. E o preço era para que ele ficasse, para que ficasse clara a sua realidade espiritual. Abraão saiu de tudo e foi seguindo a Deus. Deus não deu garantia, não. Vou te dar garantia. Não, não tem. Eu lembro quando que eu aceitei o chamado para ser obreiro na rede de jovens. Aí foi uma crise que meu restaurante estava passando em 2008, aquela bolha imobiliária, e estava arrochado. Eu vendi o apartamento para cumprir com os compromissos que eu tinha. E apertado, precisando trabalhar, vendendo camarão, não podia comer o camarão, vendia picanha, não podia comer picanha, comia a comida da equipe, e arrochado. E teve um mês que eu falei assim, vou vender, não tem mais nada para vender. Tinha vendido o carro, comprei o mais barato, falei, Senhor, e agora? Chegar agosto, se o Senhor não fizer, eu estou enrolado. Mas chegou agosto, ele fez. Chegou agosto, ele fez. E outra coisa, responder o chamado envolve você ter essa dependência total. Deus não vai te dar garantias. Você tem que crer que você é amado. Quando você crê que você é amado, essa é a garantia, o amor dele. Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele não negou, ele não nos abandonou. Nós não merecíamos, mas ele se entregou por nós quando nós éramos inimigos dele. Ele provou o amor dele na cruz. Você não precisa pedir prova. E quanto mais ousado em fé você e eu somos, mais milagres nós veremos. Aí os céus é capaz de abrir e a bênção descer. Se for necessário, um corvo vai trazer para você. Mas aí chegou o dia e eu com medo, sem habilidade. Outra coisa, responder o chamado, não é? Agora eu tenho habilidade, agora eu posso. Não, responder o chamado não é na sua habilidade. Agora eu sou hábil. Não, eu não sabia falar em público. Quando falava, Timóteo, que eu iria pregar, eu queria falecer.
Falei, não, que eu pensar que vou ter que pregar no encontro, eu quero falecer, chegar lá e falecer. Com timidez. Mas eu falei, Ele me ama, e por causa do meu amado, eu sou capaz de fazer tudo por Ele. Então eu venci a timidez, viu, filho? Você tem vencido. É assim, vale a pena, por Ele vale tudo. Mas aí teve um irmão que chegou e falou assim, olha, esses obreiros são doidos, de resolver ser pastor, com a vida ainda mal resolvida. Você tem que resolver responder ser pastor quando você tem dinheiro, já comprou casa própria, tem um salário, uma renda. Eu falei, não entendeu nada. Eu olhei para ele, falei, Senhor, guarda ele dessa estupidez. Tanto é que hoje ele não está mais no nosso meio, nem pastor é mais. Abandonou o chamado para ser outra coisa. E não é que Deus está amaldiçoando ele, não. Ele é abençoado, mas ele não está fazendo a vontade de Deus. E é isso que importa. É isso que importa. O seu viver, que viva agora para Cristo, respondendo o chamado. A graça é essa. Só que eu vou te falar uma coisa. Quando nós chegarmos no grande dia, Ele vai falar, servo bom e fiel. E vai chamar pelo nome. É Raul, é José, é seu Iramar, é João, é o Everton, é Pedro, é Orlando, é Rodrigo, é Ailson, é pastor Alessandro, é Carlos, é Godoy, é Lucas, é Leonardo, é Paula, é Marcos, e outros tantos, é Lucas, é João, é Cleiton, e outros tantos aqui. Eu quero ter meu nome chamado. Servo bom e fiel. Arlan. Eu já fui homenageado na prefeitura, no estado, mas isso para mim não é nada. Eu quero ser chamado no grande dia. Ele fala, servo bom e fiel. Você não governou a sua vida, eu governei a sua vida. Você não fez o que você queria fazer, eu quero. Só que envolve um preço. Muitas vezes você vai ter que subir a montanha. Agora tem os legendários, né? Mas a montanha que eu falo é o desafio. Moisés, para receber de Deus, Deus falou, sobe a montanha. Ele podia mandar anjo pegar Moisés e carregar até a montanha, mas não. Ele falou, sobe a montanha. Para Abraão, sobe a montanha, entrega Isaac. Para Jesus também, os céus se abriram quando subiu a montanha, com Pedro, Tiago e João. Então envolve sim pagar um preço. Agora eu vou te falar algo. Você está pagando um preço. De quê? Cada um aqui está pagando. Isso aqui também não está na revista não. Isso aqui é bônus do céu para você. Cada um aqui paga um preço. Uns é para preguiça. Outros é para diversão. Outros é para as drogas, para o alcoolismo, para a pornografia. Cada um aqui está pagando um preço. Agora, se já está aqui pagando um preço, decida pagar o preço por algo que é eterno, que a traça e a ferrugem não corrói. Vai pagar preço para quê? Para aparecer para os outros, para ter sucesso, em nome de Jesus. E deixa eu te falar algo, nem tudo que tem o nome de Jesus é de Jesus. Está até fazendo, até contribui, numa certa medida, mas talvez não é o chamado que Deus tem para você. Saiba, passa a noite inteira orando até Deus falar contigo. Resolve separar esse restante de semestre e ora, Deus, o que o Senhor tem para mim? Qual que é o propósito? Agora, claro, nem todos serão pastores, mas que você então seja um empresário cheio de Deus, que coloca as coisas de Deus à frente de qualquer outras coisas, que não negocia, que você decida responder o chamado de líder, de abrir sua casa, venha liderar junto conosco,
Que é isso é que conta. Ide, portanto, pregai o evangelho e fazei discípulos. A célula é só uma ferramenta para te ajudar. Pastor, peguei o cajado, deixei para trás. Peguei o arado e deixei. Volta, ainda há tempo. Ainda há tempo. Pedro deixou. Mas depois Jesus foi lá, falou: vem, hoje eu estou aqui em nome do Senhor Jesus. Pega a mão no arado e volta a trabalhar. Ainda há tempo de você edificar algo para Deus. Só não deixa para a última hora. Só não deixa para o último dia. Outra coisa, tinha um procurador, a equipe de louvor pode subir. Tinha um procurador no nosso meio, que ele foi para a célula de um irmão simples, iletrado. E um belo dia esse procurador encontrou o pastor Luiz. O pastor Luiz perguntou: mas onde você está congregando? Eu estou na célula do irmão tal. E pastor, ele não sabe falar direito não, mas eu estou lá, eu não ando de acordo com a minha vontade, eu não escolho o meu líder. E aquele irmão, porque eu estou submetendo a essa direção de Deus, aquele irmão está sendo tanto usado por Deus na minha vida. Para de querer escolher com quem que você vai andar. Deixa Deus ser Deus. Porque tem hora que Ele vai querer te ensinar, é humilhando mesmo. É você se esvaziando e submetendo. Não estou falando você submeter alguém pecaminoso. Se tiver pecado, fale para mim, que a gente vai lá tratar e vamos guardar o irmão e resolver. Mas talvez ele não é isso tudo que você imagina. Olha, quem escolhe o líder, o primeiro que quis escolher o seu líder e quis ser líder, se chama Lúcifer. Ele não quis a posição que Deus tinha dado para ele. Ele queria outra posição. Ele queria a posição de Deus. João viu a Nova Jerusalém numa montanha. Abraão conheceu Jeová Jirê numa montanha. Os discípulos subiram a montanha com Jesus e viu a glória. Deixa eu te falar uma coisa. O preço que você decide pagar pelo chamado, não pelas bênçãos, pelo chamado, é você se dispor, fala assim: eis-me aqui, eu quero servir o Senhor. Quem quer falar eis-me aqui? Aí envolve um preço. Só que vai envolver o quê? A glória que outros não irão ver. Pedro, Tiago e João viu os céus abertos, viu Jesus glorificado. Moisés, que era um homem que decidiu seguir a Deus, fazer toda a vontade dele, pediu: quero ver a tua face. Passado 1500 anos, ele viu a face de Deus que estava em Cristo Jesus, nesse fatídico dia, nesse grande dia, aliás. Subir a montanha é simplesmente pagar o preço. Quando pagamos o preço para servi-lo, sempre receberemos uma revelação do Senhor. Quero lembrar novamente, não tem que pagar preço para ser salvo, para ser abençoado. Mas quando se trata de ser usado por Deus, haverá testes, desafios, montanhas, perseguições, injustiça. Tudo isso para quebrar a rebelião. Nos evangelhos, lá em Mateus 8:19, diz assim: então aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde fostes. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, para ser um apóstolo, ele falou: você não vai ter muita coisa, você vai ter que perder sua vida. Foi o que ele quis dizer para ele. E outros discípulos lhe disseram: Senhor, permite primeiro sepultar o meu pai. Eita, é lícito, sim ou não? Sim, é lícito sepultar o pai. Replicou-lhe, porém, Jesus. Eu estou falando, ei, preste atenção. Oh, Jesus, preste atenção. Isso aqui é Jesus falando, não sou eu. Posso sepultar meu pai? Jesus disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os mortos.
Preço alto. É muitas vezes você deixar sua família. Eu sou pastor, qualquer momento eu posso ser enviado para outro estado e deixar a minha família aqui. E vamos embora. Envolve, mas para o Senhor. Alguns terão que pagar um preço renunciando carreira profissional para servir. Agora olha só, o preço é colocado pelo Senhor. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor. Lucas 9:61. Mas deixa-me primeiro despedir dos de casa. Mas Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Teve um dia que uma pessoa falou assim: Arlan, mas você tem que avaliar para onde você está disposto a responder o seu chamado. Você tem filhos. Olha, os meus filhos são importantes, mas o chamado de Deus é mais importante. Mas eu creio que no centro da vontade de Deus, os meus filhos serão abençoados. Eu não vou ser guiado dessa maneira. No centro, no chamado, há todo o suprimento, todo o pão necessário haverá lá, porque Ele me ama. O preço não é igual para todos. Cada um tem um preço. Esses foram os preços que Deus colocou para mim, que me trouxe aqui. Você tem o seu. Cada um tem um preço. Tanto é que teve um homem que era possesso de muitos demônios, que ele foi liberto, e ele falou: Jesus, eu quero te seguir. E para esse ele falou: não, volta lá para a sua família, que era a família dele que deixou ele louco. Volta para lá e evangeliza. Está vendo que um queria seguir, ele colocou o preço lá em cima. O outro queria seguir, ele falou: não, fica lá, eu quero que você fique lá. Alguns precisaram deixar a família, mas outros devem voltar para casa. Quando Mateus converteu, eita, agora sim, que Deus faz essas coisas, para aquele que é cheio de rebelião e cheio de justiça própria, se manifestar. Aí Mateus converte, aí ele fala: Jesus, vou fazer uma festa e chamar todos os cobradores de impostos, os ímpios. O senhor vai? Vou. Pode fazer? Pode. E Jesus foi. Agora imagina só esses outros, que pediu para ir despedir do pai, para enterrar o pai. Eu falo aí, ó, ei, Jesus está preferindo o rico, porque Mateus tem dinheiro. Então Jesus está preferindo ir lá na festa dele, porque o vinho lá é bom, minha casa é simples, sou pobre. Pois é essas coisas que dá nó. E ele poderia ficar revoltado, mas Jesus foi lá, porque era necessário. Então, tem hora que o preço para você é um, e para o irmão do seu lado é outro. Mas saiba, que todo preço exige algo. Deus falou algo comigo, vem cá, ó. Eita, meu Deus do céu. Isso aqui você ainda não ouviu. Para Mateus, foi muito caro ele fazer uma festa e chamar os amigos dele e falar: estou renunciando. E os amigos dele iriam zombar dele. Você está seguindo esse aí? Para ele era mais fácil sair correndo, nem ter que resolver as coisas. Você fica achando que o Mateus foi fácil, né? Não. Mostrar para Jesus o tipo de gente que andava com ele, pessoas perdidas. Mas ele não, foi lá e fez. Então, ei, pare de falar e comparar. Ah, pastor, o meu discipulador fez isso com o outro e não fez comigo. Se humilhe. Deixe esse orgulho de lado. Para um é um preço, para outro é outro. Se tiver errado, Deus ajusta e depois Ele te paga com recompensa a 100 vezes mais. Mas se humilhe agora. Deixa Deus fazer. Deixa Deus ser Deus. O preço é um teste para checar os nossos corações. Gostaria que você ficasse de pé. Essas condições diferentes faz com que alguns se retrocedam, se sintam, ficam ressentidos, questionando o preço. O dele está mais barato que o meu. O preço é sempre renunciar a tudo. Precisamos nos dispor a pagar o preço enquanto somos jovens. Ei, olha aqui para mim. Quem tem um chamado pastoral, responda agora que você é jovem.
Porque cada ano que passa fica mais caro. Eu já converti com 27, logo com 31, já estava respondendo o chamado como obreiro. Acelerei o máximo que eu dei conta. Eu vou esperar ficar com a vida tranquila. Não vai não, vai ficar mais caro. Só vai inflacionando. Então, jovens, se você tem um chamado, responda agora. E outra coisa, assuma o chamado. O chamado não é glória para você não. O chamado é de Deus. Assuma. Eu lembro que eu converti e falei assim: eu sou pastor, ponto final. Eu tenho um chamado pastoral. Não é porque eu era bom não, é porque eu entendi. E quanto mais você fala, mais você tem. Tadinho de mim, quem sou eu? Não, para com isso. A glória não é sua não. Se você responder o chamado, a glória é de Deus também. Toda honra, toda glória e todo louvor é dele. Só responda. Fala isso aqui. Vai falando. Eu estou pregando aqui, mas você já pode ir falando com o Espírito que está dentro de você. Já estou encerrando. O Senhor não quer. Muitas vezes o Senhor não quer que rompamos com os nossos familiares, mas Ele quer e deseja que rompamos com todo o laço emocional. Eu vejo Deus trabalhando na minha vida. Quem é mais próximo de mim sabe. Deus está quebrando laços emocionais, está me separando para um propósito. Está conduzindo minha vida. Permita Ele fazer isso. O mesmo princípio vale para o dinheiro, para bens, diploma, posição, preferências, ambições e até a própria vida. Pastor Marcos Mota deixou de ser médico para assumir o chamado. Médico, dono de laboratório. O laboratório dele está indo bem, mas teve uma época que ele devia milhões. Mas ele não deixou de ser pastor para cuidar do laboratório. Tudo envolve um preço. Toda vez que tocamos no Senhor, Ele exige, preste atenção, Ele exige algo, alguma coisa. Só não sentimos necessidade de pagar o preço quando não temos comunhão com Ele. Quanto mais você tem comunhão com Deus, mais Ele vai te propor. Ele vai falar assim: me dá essa miséria de coisa que você está querendo pagar, que eu vou te dar um eterno peso de glória. Porque tudo que nós oferecemos para Ele não é nada. Restaurante meu não é nada. A casa minha lá não é nada. Eu lembro direitinho quando eu cheguei na casa, que eu falei: vou ter que vender ela. Fui lá com um amigo, cheguei, eu olhei a porta da casa, estava construindo a casa no Jardim Escapa, condomínio lindo, lago, conceito de lago. Vi a porta assim, dava para ver minha varanda e ia ver a cidade. Eu falei: eita, vou ter que vender. Para ser pastor aqui não dava. Se o meu, onde que eu moro já é longe, é 11 quilômetros, lá era 27. Eu falei: não ia dar para eu vir. Eu vim aqui uma vez. Mas eu olhei e falei assim: para o Senhor está pago, vamos vender a casa. Só que aí Deus ia dar sempre mais. Vendi rapidamente e ainda ganhei dinheiro. Aí eu comprei outra para mim e ganhei dinheiro. Deixa eu te falar, tudo que você dá para Ele é miséria, é nada de nada. Nada. É um precinho, sabe? À medida que crescemos, as exigências do Senhor passam a ser maiores e mais profundas. Por isso, decida pagar o preço agora. Contudo, se decidimos não pagar o preço, limitamos o mover de Deus, a unção de Deus nas nossas vidas. Talvez, e agora eu estou respondendo a alguns aqui. Por que a unção não é mais como a mesma? É porque você decidiu não pagar mais o preço. De repente você está aqui no nosso meio, não sinto unção. Tem dia que eu sinto aqui que eu, domingo, alguns falam: não sinto unção. Não sei que você não paga preço. Quem não paga preço não tem unção. Não tem. Unção é para aqueles que se dispõem a subir a montanha junto com Jesus. Aí veio. Estava domingo no culto, os 2 cultos para trás, tinha tanta unção que eu não dei conta. Eu fui chorando e eu não dei conta. Atrapalhei a gravação do pastor Luiz. Ele olhou assim, falou: o que é aquilo? Aí eu ia ajoelhar, não ajoelhei, eu pranchei no chão, deitei no meio da palavra. Não tem unção, não tem, porque não tem preço.
que você começar a resolver pagar um preço e falar assim: Senhor, eis-me aqui, a unção de Deus vem. Pode ser no vale da sombra da morte, mas a unção. E a unção nós podemos ver, tanta gente que está aqui. Hoje o culto, eu insisti para vocês trazer o povo, porque eu falei para vocês que o culto ia ser bom. Mas o culto passado, os 2 anteriores, estava cheio. Nós vamos terminar esse ano com esse prédio lotado. 1.150 pessoas aqui, e vai ter gente em pé, viu? Amém? James, você vai ver esse prédio lotado. Contudo, se dispomos a pagar o preço, tornamos ainda mais sensíveis à comunhão e se torna ainda mais doce e íntima. Irmãos, teve um dia que eu decidi pagar o preço, vim para cá orar, porque estava muito agitada as águas. Aí eu vim, orei, passei a noite inteira orando aqui no prédio. Aí não foi doce não, aí foi mel, doce como mel. Aí o Senhor veio, encheu a sala onde eu estava, e começou a falar coisas para mim, e falar coisas. Eu chorava e chorava, 3 horas chorando, sem parar, sentado ali no escritório, com a porta aberta, acendi as luzes de fora, deixei as de dentro apagadas. Aí quando você resolve subir a montanha, não é o monte, não fica mania de monte não, monte é o seu quarto, monte é qualquer lugar que você busca a Deus. Amém? Eu busquei, aí ele falou cada coisa linda para mim, que se cumpriu já, que está se cumprindo. Experimenta buscar a Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração. Toda vez que pagamos o preço e obedecemos à exigência do Senhor, sentimos o poder sobre nós. Algumas vezes esse poder é até mesmo maior que o derramar do Espírito. Tem acontecido isso comigo. Eu estou tendo algumas experiências que está sendo maior do que quando eu fui batizado no Espírito Santo. Poderosas do Senhor. Todos desejamos receber muito o Senhor e sonhamos em ser usados por Ele de forma grandiosa, mas poucos percebem a necessidade de pagar o preço. Alguns imaginam que Deus não os usa, porque essa não é a vontade de Deus. Não, deixa eu te falar, Deus quer te usar na sua porção, na sua medida, lá no seu trabalho, na sua família, na sua casa. Abra a sua casa, se disponha a receber uma célula. É muito. Quem te deu a casa? Quem que sustenta a sua casa? Abre sua casa, lidera a célula. Mas eu não tenho habilidade. Não. Que bom, ótimo. Eu não sei falar. Moisés falou isso também. Eu não entendo tudo. Deus vai te usar no poder dele, porque no dia que for no seu não serve para ele, é no poder dele. No dia que você fala assim, não, agora eu sou bom, aí eu falei, entendeu nada. É quando você fala assim, eu até sei falar, mas eu vou na dependência dele. Se disponha a abrir sua casa e ver gente nascendo de novo. Se disponha a liderar uma célula, a ser uma luz, um farol que brilha no deserto. Decida a evangelizar lá na sua escola. Para que você está naquela escola onde tem um monte de gente doente, querendo tirar a vida? Você está lá. Não coloque a luz debaixo do alqueire, debaixo do cesto. Ilumina aonde você está. Seja um luzeiro, porque uma gota da porção de Cristo, do sangue dele, tem poder. Uma luz da qual está dentro de você. Vós sois a luz do mundo. Então ilumina, meu Deus. Está aqui um jovem. Qual que é o seu nome? Victor. Tem uma experiência com Deus, está apaixonado, falando de Jesus. Aí ele levou um monte de gente para a cela. Fui lá cortar o cabelo com meu cabeleireiro aqui, barbeiro. Nota 1000 carros. Vocês têm que ir lá. Good Place. Na praça, qual que é a praça? Curitiba 2, aquela praçona. Foi lá, ele me contando, mostrando a foto da cela. Pastor, daqui para lá foi tudo eu que chamei. Por quê? Porque ele viu o amor de Deus. Agora ele quer viver a vida para Deus. Gasta ela, viva ela,
para o Senhor, dá todos os dias da sua vida para o Senhor, que vale a pena. Gasta com aquilo que é eterno, com aquilo que tem valor, com aquilo que vale a pena. Para de se esconder. A vida não foi feita para medrosos. Ser forte e corajoso. Viva a vida na plenitude. Viva ela para valer. Você só tem uma vida. Você que já liderou, volta a liderar. Pega o arado de novo. Caminha de novo. Sirva a Deus. Entra na lavoura de Deus. Pare de criticar o seu líder. Seja um líder. Se você está criticando muito, é porque chegou a hora de você ser líder. Sai da casa do papai. Não é uma hora, todo filho tem que sair da casa do pai um dia. Um dia o Timóteo vai sair, o João vai sair, graças a Deus. Mas tem gente que está na cela, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e não sai. Sai. Ouse. Viva a vida. Experimenta ser usado por Deus. Aí você vai sentir o gozo, a alegria. Pastor, eu tenho tão pouco. Pois é, um jovencinho com 5 pães e 2 peixinhos entregou para o Senhor e Deus multiplicou. O pouco seu pode virar muito da mão de Deus. Pare de achar que você tem que ter tudo para depois você dar. Assim não serve. Assim não serve. Serve é com pouco, porque aí a glória é de Deus. Então para de olhar para as circunstâncias. Qual que é o diagnóstico? Não me interessa. A glória vai ser maior. Deus quer glória maior. É isso, pastor Roberto. É glória maior. Vai com o que tem e Deus vai dar. Vai, viva. Amém, pastor Alessandro? Oh, irmãos, quando sente unção, tem unção aqui. Eu quero desafiar você. Você que quer responder ao Senhor, vem aqui à frente e ajoelhe. Quem quer responder ao Senhor, vem aqui à frente e se ajoelhe. Nós vamos cantar uma canção. Só quem quer vir responder ao Senhor. Pastor, não quero. Fique em paz. Não estou aqui para te condenar, te acusar. Chega da baçô, reca da base. Yera manacodoroboxi, dereca da rabaz. Yo condoroboxum, dereca babaz. Responda o chamado, Senhor, na sua medida, aonde você está. Nós vamos cantar uma canção ungida. Oh, xadaralabacadarabacadarabacê. Oh, xandaralabas. Oh, quederababaxicaracadarabas. Minha vida está. Oh, Eu caminho com a certeza sim. de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, Oh, aleluia. endireitando as veredas. Oh, alabaxa. Vai entregando. Vai entregando. Entrega a sua vida. Entrega os seus bens. Entrega o seu trabalho. Entrega a sua família. Entrega os seus dias. Entrega tudo. Ele é digno. Ele é digno. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Oh, eu não sou digno. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza. Oh, ele virá. Ele virá, Ele virá. e é Ele, por Ele que eu estou gastando
sucesso da sua vida. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá. Sim! Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Oh, o Senhor faz hoje algo novo na sua vida. Você que respondeu, eis-me aqui. Algo novo, uma capacitação do alto, uma habilidade que vem do céu, uma fé e uma ousadia que procede de Deus. Por causa do seu passo, por causa da sua palavra, eis-me aqui. O Senhor vai te usar no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, te usando para levar a ser um canal de Deus, a pregar o evangelho, a fazer discípulos, a abrir a sua casa, a liderar uma célula, a ser usado por Deus, a remover toda rebelião, toda sensação de falta de incapacidade, de falta de habilidade, todo orgulho, toda sensação de injustiça vai cair por terra. E Deus vai usar você para ser um luzeiro, para ser um canal de Deus, e vidas, famílias, dezenas e dezenas, centenas e para alguns milhares de milhares, através da sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, coloca a mão no seu coração. O apóstolo Paulo, ele renunciou tudo que ele tinha. Sabe que o apóstolo Paulo era alguém muito inteligente, sabido, mas ele falou: eu renuncio o meu conhecimento. Abraão renunciou o filho. Os apóstolos renunciaram a vida. E vou te falar uma coisa: esses mártires estão clamando diante do trono, do altar, pelo sangue que foi derramado. E ele virá, sabe por quem? Por eles. Tá aí outra coisa que eu estou acrescentando, que não está na revista, talvez você nunca ouviu. Por causa desses que pagaram o preço, o sangue deles estão clamando diante do altar, e ele virá. Mas você pode fazer parte. Talvez você não vai dar a sua vida, mas cuida do seu filho, cuida da sua esposa, semeia aqui na igreja, oferta, mostra no mundo espiritual que o dinheiro não é o seu Deus. Abra a sua casa. Pode ser que sua casa simples, hoje você tem vergonha, pode ser que se abrindo ela, Deus vai te dar uma casa muito maior para você receber mais gente. Se dispõe a liderar. Fala: aqui, é só o que eu tenho. Mas você sabe o que eu preciso de homens e mulheres aqui? Um coração apaixonado. Não é que sabe falar bonito, mas eu quero gente apaixonada pelo Jesus, que vai falar da parte dele com os olhos enchidos. Olha aqui para mim, Maria Madalena, essa mulher pagou um preço. Ela foi cedinho lá no túmulo, foi a primeira que viu Jesus. Ela não era letrada, não era conhecida.
Mas Jesus se revelou para ela. Para quem? Para quem tem um coração ardente. Não importa o tanto que você tem de teologia, importa se o seu coração queima. Quanto mais você sabe que você é amado, mais você vai dispor a pagar o preço. A chegar e falar: o pastor Rodrigues me aqui, estou aqui, me usa. E Deus gosta de pegar aqueles que não são, para envergonhar aqueles que acham que são alguma coisa. Coloca a mão no seu coração, fala: Senhor Jesus, obrigado por essa noite maravilhosa, por essa palavra que veio de encontro ao meu coração. Eis-me aqui, 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 usa-me conforme a tua vontade. Eu quero pagar o preço, porque eu sei que eu sou amado, e eu quero ter mais revelação, sabedoria das coisas do alto, das verdadeiras riquezas, onde a traça e a ferrugem não corrói. E eu quero obedecer completamente o Senhor, em nome de Jesus. E todos digam amém. Aleluia. Dá uma salva de palmas, dá um glória a Deus. Queridos, convide uma pessoa para o próximo culto nosso. Domingo que vem, fala essa semana e traga uma pessoa para o próximo culto, amém? Deus abençoe os irmãos. Estaremos aqui às 5h30 da manhã, a partir de terça-feira, orando.